Nunca antes vimos um Donald Trump tão incisivo. O presidente dos Estados Unidos surpreendeu ao declarar que a Ucrânia não só deve recuperar seus territórios originais, mas avançar além das fronteiras históricas. Enquanto isso, a Europa acelera seus planos e promete cortar de vez o fluxo de petróleo russo muito antes do previsto. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi clara: o fim das importações pode acontecer ainda este ano. Do outro lado do Atlântico, o secretário de Defesa dos Estados Unidos não poupou palavras ao condenar os aviões russos que violam o espaço aéreo da OTAN. E o próprio Trump, em tom firme, não hesitou em apoiar medidas drásticas, incluindo a derrubada de aeronaves inimigas. A mensagem é clara: Moscou está isolada, e o Ocidente não tolerará provocações. A Ucrânia, por sua vez, intensifica seus ataques com drones, mirando diretamente o coração da indústria petrolífera russa. Uma das maiores refinarias do país, localizada a mais de 1.500 quilômetros da fronteira, foi alvo de um ataque devastador. A instalação, responsável por processar milhões de toneladas de petróleo por ano, sofreu danos críticos, agravando a já precária situação do abastecimento de combustível na Rússia. Postos de gasolina em várias regiões impõem limites rígidos de venda, e o desabastecimento se espalha com preços batendo recordes. Enquanto isso, o Kremlin busca desesperadamente formas de tapar o rombo no orçamento. O déficit explode, as receitas com petróleo e gás despencam, e a solução encontrada foi aumentar o imposto sobre valor agregado de 20% para 22%. Uma medida que, segundo especialistas, vai pressionar ainda mais o bolso dos russos e alimentar a inflação. Produtos básicos, remédios e livros teoricamente manterão a alíquota reduzida, mas ninguém acredita que os preços não vão subir. Trump não poupou críticas ao aliado improvável da Rússia na Europa, a Hungria. Em conversa com Zelensky, o presidente americano deixou claro que está disposto a pressionar o primeiro-ministro Viktor Orbán para que pare de sustentar o regime de Putin. Ele é meu amigo, mas se eu falar com ele, acho que vai mudar de ideia, afirmou, em uma demonstração de que até as relações pessoais ficam em segundo plano quando o assunto é conter a guerra. A economia russa dá sinais claros de esgotamento. Com uma guerra que já dura quase 2 anos e meio, o que deveria ter sido uma vitória rápida se transformou em um pesadelo logístico e financeiro. Trump foi direto: a Rússia é um tigre de papel, e agora é a hora de a Ucrânia agir. E prometeu continuar fornecendo armas sem restrições, deixando claro que a Aliança Ocidental não vai recuar. A União Europeia, por sua vez, já reduziu drasticamente as importações de gás e carvão russos e agora mira o petróleo. Von der Leyen confirmou que o bloco está determinado a cortar as últimas fontes de receita de Moscou, sancionando portos e rotas que ainda alimentam o mercado europeu. A meta é clara: sufocar a máquina de guerra russa antes que o inverno chegue. Mas a batalha não é só militar. A Ucrânia mostra sua resiliência, enquanto a Rússia enfrenta escassez, inflação e um povo cada vez mais pressionado. Cada ataque a refinarias, cada sanção imposta, cada palavra de apoio do Ocidente reforça a ideia de que a vitória ucraniana não é apenas possível, mas inevitável. E você que acompanha essas informações tem um papel fundamental. Compartilhar, comentar e engajar com esse conteúdo é o que faz a diferença. Cada interação ajuda a levar a verdade a mais pessoas, expondo os fatos e fortalecendo a resistência contra a agressão. Não fique de fora. Sua voz é essencial para que a história seja contada do jeito certo. Um novo salto nos preços e nas taxas de juros. A noite em Kharkiv se transformou em um pesadelo para a Rússia, com 18 drones kamikaze atingindo alvos estratégicos, especialmente a infraestrutura energética da cidade. O resultado? Parte da população ficou sem luz e sem água. Nas ruas geladas, filas se formaram em pontos de distribuição de água, enquanto ônibus lotados substituíam o transporte público paralisado. Os ataques não pouparam residências, lojas ou veículos, incêndios se alastraram, e equipes de resgate confirmaram vítimas. O fogo também chegou aos arredores, atingindo bairros em Chuuivs e Bududukil, deixando mais feridos e destruição. E enquanto o mundo assiste a essa barbárie, uma perda silenciosa, mas igualmente dolorosa, marcou o dia. Aos 87 anos, nos deixou Cláudia Cardinale, musa do cinema europeu e símbolo de uma era de ouro que inspirou mestres como Visconti, Fellini e Leone. Nascida em 1938 na Tunísia em uma família de italianos, seu caminho para a fama começou por acaso. Uma vitória em um concurso de beleza a levou ao Festival de Cinema de Veneza, onde foi descoberta pelo produtor e futuro marido Franco Cristaldi. A partir dos anos 50, ela se tornou um ícone, conquistando o mundo com sua beleza, força e carisma inigualáveis.
Com mais de 150 filmes no currículo e dezenas de prêmios, Cardinale não foi apenas uma atriz, foi uma lenda que definiu o que significa brilhar nas telas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o humorista Jimmy Kimmel voltou ao vivo na ABC após uma semana de suspensão, e a reação do público foi avassaladora. Aplausos de pé, uma ovação que durou minutos, e um apresentador visivelmente emocionado, lutando para conter as lágrimas. Kimmel usou seu retorno para esclarecer comentários feitos sobre a morte do influencer conservador Charlie Kirk, reforçando que não buscava desrespeitar a vítima, mas sim questionar o discurso de ódio que muitas vezes o cercava. Ainda assim, suas palavras geraram um terremoto político. Republicanos, incluindo Donald Trump, o atacaram com ferocidade, acusando-o de cruzar uma linha inaceitável. A emissora chegou a tirá-lo do ar temporariamente, mas o episódio só serviu para fortalecer sua mensagem. A liberdade de expressão não é negociável. E o que aconteceu depois? Hollywood se uniu em defesa de Kimmel. Mais de 4.100 estrelas, de Meryl Streep a Robert De Niro, assinaram uma carta aberta denunciando as ameaças à liberdade de imprensa nos Estados Unidos. Nas ruas, manifestações ecoaram o mesmo grito: tragam Jimmy de volta. O próprio Trump, que tentou cancelar o apresentador, acabou se tornando o alvo da ironia, afinal, suas tentativas só aumentaram a audiência do programa. Como disse Kimmel, ele me ajudou a ganhar milhões de espectadores. Talvez precise contratar um ghostwriter para entender o que deu errado. Esses são os fatos. E eles mostram uma verdade incontestável. Quando a pressão aumenta, quando tentam silenciar vozes, é justamente aí que a resistência se fortalece. Seja na Ucrânia, lutando contra a invasão, ou nos Estados Unidos, defendendo o direito de dizer a verdade, o poder está nas mãos de quem não se curva. E é por isso que sua participação é tão crucial. Cada compartilhamento, cada comentário, cada curtida é um tijolo na construção de um mundo onde a informação não é manipulada, onde a liberdade não é negociada. Não seja apenas um espectador, seja parte da mudança. Porque no fim das contas, a história não é escrita pelos poderosos. Ela é escrita por pessoas como você, que escolhem não ficar em silêncio. Então, se chegou até aqui, meu agradecimento sincero. Seu tempo, sua atenção e seu engajamento fazem toda a diferença. Deixe seu comentário, compartilhe, marque quem precisa ver isso. Juntos, somos mais fortes. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam sempre de esperança e resistência.